Bom dia a todos. Como foi bem falado aí, eu sou o Rodrigo Moura, tá? Gerente de produtos aqui da Huawei, né? Então, a Huawei junto aqui com a RNP já faz um trabalho aí de uns longos anos, tá? E com parceria com a ConnectWay e da ConnectWay está o Vinícius, tá? Gerente de produtos aí que auxilia aí nos projetos aí na solução Huawei como todo. Agora foi. Só para dar uma introduzida aqui, né? A gente sabe que o tema da feira é a parte de IA e de soberania digital. E eu queria começar provocando, né? Já que a gente está falando sempre de IA e tudo mais, e a gente pensa sempre em dados, em capacidade, a gente tem que começar a pensar também na parte de infraestrutura. Para a gente poder ter uma IA de confiança com bastante dado para poder fazer todas as execuções que ela faz, a gente precisa de uma infraestrutura robusta também. Então, se os dados são estratégicos, a infraestrutura que sustenta esses dados também tem que ser, né? Vamos lá. Eu trouxe um gráfico aqui com um reporte da Ericsson, na verdade, para a gente poder falar um pouco de tráfego, né, de consumo. E a gente vê que de 2019 para 2026, por exemplo, em 7 anos, a gente teve um crescimento de quase 10 vezes em questão de consumo ali de dados, né? Eu fiz uma demarcação com relação ao lançamento do ChatGPT. A gente sabe que é um ponto crucial com relação a essa parte de consumo. Não que ele interfira diretamente nessa questão, mas as aplicações deles acabam interferindo nessa parte de consumo de dados, né? Então, a gente sabe que a partir desse gráfico a gente só tende a crescer. E com isso a gente vê que cada vez mais tem mais necessidade de a gente ter mais capacidade na parte da infraestrutura que a gente está falando. Então, a rede ótica ali, por exemplo, que sustenta essa parte de infraestrutura, ela precisa hoje em dia ser capaz de levar mais dados, mais capacidade em maiores distâncias, cada vez mais. A gente sabe que o Brasil, por exemplo, é um país muito longo, né, em questão de extensão. Então, a gente sempre tem essa dificuldade, por exemplo, de distâncias altas e cada vez levar mais capacidade para essas distâncias que são bem grandes. Falando também um pouquinho mais da IA, a gente tem o momento da IA generativa, né, que tem crescido bastante também. Então, a IA que auxilia nessa parte de software de desenvolvimento, geração de imagem, geração de vídeo, geração de apresentação, geração de dados. A IA cada vez mais tem feito mais participações nessa parte de geração de coisas também, né? A gente tem visto um crescimento muito grande na internet também, por exemplo, de fake news, que a IA gera também. Então, toda essa parte realmente de dados que a gente vem vendo aumentar, gera impacto exatamente na parte da infraestrutura que a gente está falando, que vai sustentar essa IA. Mostrando um pouco mais agora onde entra a parte de DWDM, né, nessa parte de IA. Então, a gente tem toda a parte de estrutura, de infraestrutura. A gente tem a parte dos data centers que se conectam à parte de roteador, switch ali, e a parte de DWDM também, que é, hoje em dia, a parte da transmissão de dados que a gente tem mais utilizado, justamente por conta da canalização, de taxas altas, a parte de amplificação ótica também. E agora falando um pouquinho mais sobre... Perfeito. Portfólio, né? A gente, como parceiro Huawei, o Rodrigão pode falar um pouquinho mais sobre essa parte também. A gente trabalha diretamente com os equipamentos da parte de transmissão de DWDM, sendo a família 9600, a família 6600 e a família do DC908, que é o nosso DCI. Pode falar um pouquinho mais, Rodrigão, por favor. Aqui, basicamente, os equipamentos, a gente costuma posicioná-los de acordo com as características do projeto. Como o Vinícius bem falou, o Brasil é um estado muito longo, e aí qual que é o desafio principal? É conectividade, banda, ter escalabilidade, né? Então, por exemplo, aqui nós estamos falando de equipamentos que têm aí a capacidade e poder de transmissão, hoje, considerando o par de fibra, até 100 teras se possível, mas sabemos que tem todo um custo envolvido, tem todo um desafio envolvido, mas só que tem que deixar tudo preparado e para ser um produto escalável para o futuro, tá? Como o Vinícius bem falou. Então, por exemplo, aqui nós temos a camada aqui, o equipamento DC908 Pro. Para você ter ideia ali, ele já tem transponders de 1.2 tera. Chegando aí no próximo roadmap é 1.6 tera.
E para você ver, nós estamos falando caso de tera, mas nem giga estamos chegando, tá? E aqui nós temos equipamentos preparados para vencer as distâncias ao longo do Brasil, principalmente em regiões norte, nordeste, entre outros tipos de infraestrutura, como a PGW, questão das subestações sendo distantes. Então, esse é o desafio, a proposta de falar um pouco sobre a WDM, falar um pouco mais do que a WDM oferece e qual é o principal objetivo aqui, qual que é a conexão entre esse tipo de equipamento com a atualidade hoje que nós estamos vivendo, o que que é. E principalmente aqui na feira mesmo, é computação quântica, supercomputador, tá? Então, Vinícius, se você puder pular para a próxima página aí. Tá. Agora uma pergunta mais para provocar, né, para a gente poder conversar também. E qual é o real impacto ali da IA nos projetos de redes óticas, né? A gente está falando ali somente de capacidade, a gente está falando de latência, a gente está falando de CI, a gente está falando de consumo. O que você tem visto, Rodrigão? Você acabou de falar do CI, que a gente tem transponders aí de 1.2 tera e de roadmap 1.6 tera, e você pode lembrar bem mais do que eu, mas até pouco tempo atrás a gente falava de 100 GB, 200 GB ser uma capacidade que não era muito bem praticada no mercado, né? Isso é uma coisa que tem crescido, e a gente tem falado mais de 200, de 400 GB, de 4, 5 anos para cá. Até antes, 10 GB era muita coisa, o pessoal achava que era muita coisa, e a gente sabe com a evolução aí do consumo, da parte das interações que a gente tem, isso tem aumentado. A partir da sua experiência, antigamente e agora também como parte da Huawei, nos projetos que você tem atuado, o que você acha que a IA impacta de fato nos cenários de WDM e todo o cenário de projeto que a gente tem trabalhado? Muito boa pergunta, Vinícius. Hoje, qual é a era que nós estamos vivendo? Vamos voltar aí um pouquinho, né, uns 15 anos, e ver quão a banda está crescendo. Nós começamos no 3G, saímos 4G, e aí em paralelo começou a vir as redes sociais, transmissão em 1K, transmissão em 4K, transmissão em 8K, e, consequentemente, a tecnologia tem que acompanhar esse crescimento. Tá? Então, hoje, para a gente estar falando de transponders com essa capacidade, é o que, por exemplo, tudo isso embarcado e atualizado, porque hoje nós estamos falando de 8K, tá? Com todo o tráfego que gera inteligência artificial, mais as questões envolvidas em redes sociais, a questão da computação quântica. Por quê? Primeiro, você tem que ter uma rede com uma latência muito baixa, embora tenha a relação com a distância, tá? Mas você não pode gerar atraso na entrega, na troca de pacotes, tá? Isso é fundamental. E, ao contrário também, considerando todo o sistema de automação e gerenciamento dos meus equipamentos, a IA também está acompanhando essa tendência, porque hoje nós estamos falando de ser mais proativo, entendeu? Em vez de, por exemplo, teve um rompimento, então você vai lá e vai fazendo todo o procedimento. Então, você já consegue ser mais proativo nesse sentido. A Huawei, no sistema dela de gerenciamento, já tem isso, já tem essa feature. Você consegue fazer provisionamento sob demanda, tá? E preparar toda a tecnologia, né? Todo esse contexto, por quê? Preparar a tecnologia e a solução para o futuro. Então, é o que a WDM nos traz hoje, né? Preparando hoje, como o Vinícius bem falou, começamos com a capacidade pequena de 10 e hoje nós estamos falando aqui de equipamentos que falam de 1.2 tera por canal. Se pegar o par de fibra, está chegando em 100, 150 tera e crescendo. Mas você vê que a tecnologia, o WDM, é fundamental para esse crescimento e das novas demandas que vem surgindo. Perfeito, Rodrigão. Mais uma pergunta para a gente poder dar uma dialogada aqui. No quesito Huawei, né, com relação à parte de equipamento, a gente já falou um pouquinho sobre questão de capacidade, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre questão de distância mesmo, né, a parte de equipamento que a gente tem para poder isso. A gente está preparado aí hoje em dia para o 400 GB, para o 800 GB, que a gente sabe que tem crescido uma demanda. A gente sabe que a Huawei cada vez ela investe muito na parte de pesquisa e desenvolvimento lá na China. O pessoal tem mais gente trabalhando na parte
de pesquisa e desenvolvimento do que nas outras áreas no quesito da Huawei. E a gente sabe que cada vez mais as placas óticas, por exemplo, de amplificação, de canalização, eles têm feito lançamento de placas integradas para poder diminuir a parte de consumo, diminuir a parte de hardware necessário também para a gente poder fazer, por exemplo, um enlace hoje em dia. Eu queria que você comentasse um pouquinho mais sobre essa questão de desenvolvimento de placa mesmo e questão de distâncias também, o quanto a gente consegue alcançar do ponto de vista da Huawei. Tá, falando um pouquinho da Huawei nesse sentido aí, para vocês terem uma noção que a questão do desenvolvimento do produto ela é crucial. A Huawei hoje tem ali no quadro de funcionários mais de 200 mil funcionários, tá? E se você pegar, 55% é só em pesquisa e desenvolvimento, tá? Então, eu costumo dizer que todo dia aparece coisa nova na Huawei. Então, isso que o Vinícius falou é bem importante, porque com o crescimento da demanda, logicamente você pensa em aumentar a capacidade do produto, mas você tem a questão do consumo de energia dele mesmo. Senão a gente vai ter que colocar um transformador para poder suportar aí toda a carga que o tipo de equipamento da WM vai suportar ali dentro da subestação. Então, por exemplo, a Huawei já trabalha hoje com placas de 400 GB e 800 GB para longas distâncias, tá? Hoje ela tem transponders ali, considerando capacidade por canal de 1.2 tera, 1.6 tera, dependendo do tipo de família, tá? E além, tá? Já estamos falando em capacidade de 2 teras, tá? Em algumas famílias. E, bem, como você falou, Vinícius, também na questão da interação entre as placas. Qual é o objetivo? Justamente ter ali uma maior praticidade e a redução do consumo de energia das estações, porque tudo cresce, tudo ali, você vai criando, entendeu? Você vai fazendo um monstro, fazendo um Frankenstein, entendeu? O pessoal se assusta quando vê a WDM lá, mas só que a Huawei ela está trabalhando no sentido de a WDM ser mais autônomo. Sair um pouco das conexões ali entre as interfaces e ser um pouco mais configurável, entendeu? Criando conexões, né? Então, a WDM está partindo por esse caminho, não digo hoje, mas eu diria por uns 4 ou 5 anos, tá? E a gente sabe que toda tecnologia ali tem limitação e tudo mais, mas a gente tem atuado em alguns projetos também que a gente tem feito, que são algumas longas distâncias, então, não falando tanto assim de distância, né, mas falando mais de perda de trecho também. Então, a gente atua ali em projetos que às vezes tem 56 dB de perda, 60 dB de perda, e hoje em dia a Huawei consegue vencer essas distâncias com os equipamentos e com os transponders que a gente tem, para poder levar a parte de canalização e capacidade que a gente tem também. E pelo visto do que a Huawei tem feito ali, tem produzido de placa, né, a gente sabe que já é capaz dessa distância ficar um pouquinho maior. A gente sempre sabe que a Huawei acaba lançando alguma placa que ganha um pouquinho ali na perda. Você acha que isso é uma vertente futura de fato? Como você tem visto essa parte com relação a esse cenário? Essa pergunta que você fez é interessante também, porque o desafio é sempre você criar placas ali com o objetivo de você vencer distâncias maiores, tá? E o desafio da Huawei como um todo, o Brasil é um baita desafio. Porque você pega a região norte, pega a região nordeste, eu sei dessas duas, por exemplo, distância entre as subestações, cabos que passam por volta do rio. Então, assim, ela tem que pensar em uma solução, e hoje ela sempre pensa nisso, para poder vencer esse tipo de distância com o máximo de capacidade e com menos recursos, tá? Então, nesse sentido aí, tá, ela vive em constante desenvolvimento, tá? Hoje, assim, com certeza a gente pode falar que tranquilamente podemos oferecer por volta de 4 ou 5 teras aí num span. Uma conta aqui por quilômetros, tá? Porque vamos falar de potência, depende de caso a caso, 300 quilômetros, um ponto a ponto, tá? Considerar assim, estação A e estação B, tá? Porque potência é relativo, né? A qualidade de fibra, e você vê que a fibra é tão importante, o ponto crucial, porque eu sempre digo o seguinte, que embora a DWM ofereça esse tipo de capacidade, ainda é o eletrônico que limita a fibra, porque a fibra já está aí por 30 anos, as capacidades só crescem e o modelo, o padrão de fibra continua o mesmo. Só difere o ponto de instalado, seja um PGW, que é uma fibra de maior qualidade, melhor atenuação, seja uma fibra terrestre, mas só que o padrão da fibra é o mesmo. Então, a Huawei constantemente trabalha nesse tipo de produto e solução para vencer distâncias, para vencer capacidade e para conseguir atender a demanda atual e futura.
Perfeito, Rodrigo. Já estão mostrando ali para a gente a plaquinha de 5 minutos, então eu vou para o nosso encerramento já. Mas antes de acabar aqui, eu só queria deixar uma provocação, né? A gente está falando bastante de soberania digital e eu queria deixar essa provocação de que a soberania digital ela não é apenas onde os dados estão, né? Na verdade, ela é ter capacidade para poder fazê-los onde precisam, quando precisam e quem precisa, de fato. Né? E a gente sabe, por exemplo, que hoje em dia a gente está com cada vez mais mão de obra escassa. A gente tem visto todos os painéis falando sobre mão de obra escassa em quesito de IA, que a gente não tem profissionais capacitados o tanto quanto a gente precisa para as áreas que a gente precisa. Foi falado isso em alguns painéis ontem também. E para essa parte de transmissão de rede ótica, a gente também tem visto uma diminuição cada vez mais com relação à mão de obra capacitada também. Então a gente também tem essa dificuldade com relação a essa parte de infraestrutura. E se a gente está falando de IA e de uma infraestrutura necessária, a gente também precisa das pessoas que tenham capacidade de operá-la e projetá-la. Então, justamente o que o Rodrigo falou do DWM cada vez ser mais autônomo, isso é muito importante no quesito de operação e manutenção, porque a gente também tem cada vez menos profissionais no mercado. Isso, de fato, é muito interessante e importante. E eu queria voltar só no último slide, mas... Vai de novo? Enquanto você volta aí, esse é um ponto importante, né? E considerando todas essas tendências aí, a Huawei ela está aí, como eu bem falei, já preparada para atender a questão presente, questão futura, né? Então a Huawei ela tem assim no seu foco no portfólio de conectividade, armazenamento, né, principalmente, e juntamente com parceiros como a ConnectWay que faz esse trabalho aí, juntamente aí com clientes como a RNP aí, esse trabalho aí de longo tempo e de sucesso. Perfeito. O último slide era só jabá, gente. A gente está com um stand ali, ConnectWay Huawei. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida também, pode vir lá conversar com a gente. A gente tem também... A gente trabalha com todo o portfólio que a Huawei fornece, então para outros projetos a gente também pode atuar. Não é só a parte de DWM, mas é a nossa especialidade, então por isso que a gente está falando aqui, com relação à infraestrutura também. E, do mais, um bom evento para todo mundo, uma boa tarde e... Obrigado, gente. Bom evento.